Então vamos lá, retomando de onde nós paramos. A gente estava falando de válvula reguladora de pressão e vamos continuar aqui no próximo atuador. Atuador de marcha lenta. Nós vimos isso aqui quando nós falamos sobre carburador na semana passada, que lá era chamado de sistema de marcha lenta. E o princípio é basicamente o mesmo. Só que nós vamos entender como é que ele funciona aqui. Ele também é chamado de motor de passo. Muita gente também chama de motor de passo no dia a dia. Eu costumo chamar de atuador de marcha lenta. Os dois nomes estão corretos. Como está dizendo aqui, ele é responsável pelo controle de rotação de marcha lenta. Ou seja, quando está com o motor, você ligou o motor, deixou ele parado, funcionando, sem pisar no acelerador. Teoricamente, aspas, para quem é leigo, imagina que não está entrando ar, porque eu não estou pisando no acelerador. Por consequência, a borboleta não está se abrindo, então não tem ar. Se não tem ar para entrar, não tem como fazer misturar ar combustível, não era para estar funcionando. Isso na cabeça dos leigos. Como que o veículo se mantém funcionando se eu não estou permitindo a entrada de ar dele? Um sistema de bypass. Eu tenho, semelhante ao que nós vimos na válvula reguladora de pressão, nós temos uma linha auxiliar que permite a passagem de ar. É pouco ar? Sim, porque é marcha lenta. Como o veículo está trabalhando com baixa rotação, por consequência, eu não preciso de muito ar. E também, por consequência, não preciso de muito combustível. Então, só para manter o veículo ligado, em marcha lenta. Então, é isso que o motor de passo, atuador de marcha lenta, faz. Então, a função dele, básica, é não permitir, não deixar que o motor pare de funcionar. Então, você ligou o motor e deixou ele funcionando. Quem está permitindo a entrada de ar para que ocorra todo o ciclo, admissão, compressão, combustão e exaustão, é o atuador de marcha lenta. Ele deixa uma pequena quantidade de ar, o mínimo necessário para o funcionamento do motor entrar no sistema. É isso que um atuador de marcha lenta faz. E aqui nós temos um exemplo. Essa agulha que está aqui, ela se desloca para frente e para trás. Ela obstrui a passagem da linha auxiliar de ar, ou, quando ela recua, ela permite a sua passagem. Permite o ar, tira o ar. Permite o ar, tira o ar. Então, ele é um atuador. Aí a magnética amarela que eu estava falando aí, professor. Eu acho que é essa marca aí, ó. É isso aí mesmo que você falou. É porque você falou um nome solto assim, não veio à minha cabeça. Mas você tá ligeiro, gostei de ver. Então, esse é um exemplo de atuador de marcha lenta. Então, a informação fornecida por você e por Pedro está corretíssima. Muito bem. Agora é o famoso bico injetor. Como, obviamente, você deve imaginar, ele é responsável pela admissão do combustível. Ele nada mais é do que uma válvula solenoide, ou seja, ele é um atuador solenoide. Ele vai permitir a passagem de combustível em determinadas doses. Então, ela permite passar mais combustível, menos combustível, com relação ao tempo de abertura da borboleta e da quantidade de ar admitido. Que aí foi feito todo o cálculo estequiométrico e determinou-se o quanto ele tem que ficar aberto, quanto o atuador vai atuar propriamente dito, para permitir a quantidade exata de combustível, ou o mais próximo disso, para que a razão estequiométrica esteja de acordo com o ideal. Tem dois tipos de sistema. Tem aquele que tem um bico, que é o caso do meu veículo, que é um sistema SPFI, que é Single Point Fuel Injection. O que isso quer dizer? Injeção de combustível por um único ponto, ou seja, eu tenho apenas um bico. Eu tenho um sistema MPFI, que é o Multipoint. Naquele Classic, por exemplo, Corsa Classic, estava lá, Classic MPFI. A gente ficava, caramba, o que esses nomes querem dizer? Por exemplo, o MPFI é isso aí. Então, em cada um dos cilindros eu tenho um bico específico. O que diferencia o SPFI e o MPFI, além da quantidade de bicos? Vamos falar disso aí. Primeiro, o bico do SPFI é maior. O que isso quer dizer?
Porque ele fornece combustível para a linha toda. Por mais que só um dos cilindros deveria receber o sistema, receber o combustível. Nós vamos falar depois da posição do bico, para isso vai ficar mais claro. Do MPF é um bico menor, porque ele é focado apenas em um cilindro, né, específico. Então ele não atua o tempo todo, ele atua só quando aquele cilindro tem que funcionar. E o SPFI não. Sempre que tem que ter uma queima, ele funciona, independente do cilindro. Então, em todos os tempos ele está funcionando. Porque cada um dos cilindros atua no seu tempo. Então, ele funciona cada injeção é baseada nele. Então, com relação à manutenção, não vou falar mais à frente, que o SPFI tem que ter mais atenção, porque ele trabalha mais. Aí o exemplo aí, o meu carrinho é esse mesmo, prata, sistema single point. Aqui nós temos um Monza clássico, multipoint, que era um carro maravilhoso. Era, né? Hoje é carro de fazer mudança. Tem nos anos 90, rapaz. Deus me livre. Meu pai tinha um desse, cara, branco. Era lindo. Pensei que vocês iam falar verde, porque só tinha verde. Não, verde é só o ômega. Eu nunca vi um ômega de cor diferente que não seja verde, cara. Impressionante isso. Todo ômega é verde musgo. Eu não sei se é uma cor que todo mundo quis, eu não sei dizer. Sistema monoponto. Sistema monoponto, vamos falar especificamente de cada um deles, né? Para ver quais são as suas diferenças básicas. Bom, o sistema monoponto, como vocês devem imaginar, ele é mais simples. Por consequência, ele veio primeiro. Então, podemos dizer que o sistema multiponto é uma evolução do sistema monoponto, ou single point para o SF que nós vimos ali, o SP, perdão. Então, a estreia do sistema de injeção eletrônica do Brasil foi a partir do sistema monoponto, que tem apenas um único injetor, ou seja, mono, então um único ponto de injeção, que ele é localizado no meio do corpo da borboleta. Nós vamos ter aqui um exemplo de imagem para vocês, para clarear. Tem desperdício, é uma condensação, ou seja, eu alimento a linha inteira para tentar direcionar para um único cilindro. Isso não vai ser possível, então vai ter desperdício. Então, com relação ao monoponto e multiponto, o monoponto desperdiça mais. Então, aqui nós temos um exemplo. Aqui, essa é a famosa borboleta de aceleração. Então, aqui nós temos aqui os números. 1, a entrada de ar. 2, o ar. 3, a borboleta de aceleração. O 4 é o coletor de admissão, que nós vimos no nosso primeiro bimestre. 5, a válvula de injeção, também chamada de bico injetor. E tem aqui o motor, né? Então, a injeção ocorre diretamente na linha. E, por exemplo, eu tenho que chegar no cilindro mais à esquerda. O combustível vai se deslocar pelo sistema inteiro. Não vai chegar só lá. Então, eu tenho que injetar mais combustível, por isso que o bico ele é maior. E além da perda por deslocar vários pelo sistema todo, tem a condensação, que é comum aos fluidos. Então, com relação à eficiência, o sistema monoponto ele é pior que o multiponto. Obviamente, como eu já falei aqui, ele foi desenvolvido primeiro. Por quê? Porque ele é mais simples. Então, logo a gente consegue afirmar isso. Só observando. Multiponto, como eu falei anteriormente, é um bico para cada cilindro. Faz o carro poluir menos. Por que será? Porque a ideia é que, como eu direciono em cada um dos cilindros, eu consigo ser mais eficiente na ingestão da quantidade de combustível necessária. Eu não tenho que injetar mais considerando as perdas, porque eu estou injetando diretamente no cilindro. Então, isso facilita muito. Então, melhora o meu consumo de combustível. E como eu injeto a quantidade necessária, ela chega lá na ponta da linha, a quantidade necessária, eu, por consequência, vou ter um melhor desempenho no meu motor. Então, se vier fazer, por exemplo, a comparação simples aqui. Então, nós temos aqui um sistema multiponto e um sistema monoponto. Aqui, nosso lado direito, nosso lado esquerdo, perdão. Nós temos a injeção no coletor de admissão. Antes de chegar não é no cilindro, na galeria de distribuição, né? E aqui, no nosso lado direito, nós temos a injeção diretamente no cilindro. São variações construtivas.
Só para deixar claro. Então, cada um dos cilindros tem o seu bico injetor. Aqui está faltando, não sei por causa de que nessa imagem, mas tem. Então, diferente do multiponto, que é lá antes da borboleta, ela ocorre depois da borboleta. Ou no sistema no coletor de emissão, no sistema de distribuição, como vocês estão vendo na imagem à esquerda de vocês, ou diretamente no cilindro, como vocês estão vendo na imagem à direita. Sobre isso, sobre multiponto e monoponto, ficou claro? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou quer contar alguma curiosidade? Enfim. Tá claro, então? Já falar que o monoponto é igual carburador. Ele é um pouquinho melhor, entendeu? Mas hoje em dia está defasado, entendeu? Na situação atual, ele é defasado. Os veículos novos, a maioria sai com multiponto. Beleza, você me lembrou de falar isso. Não tinha pontuado essa questão. Bom, vamos falar um pouquinho sobre manutenção. Bicos injetores. Nós temos alguns testes que nós fazemos nos bicos injetores, seja no multiponto, como vocês estão vendo aqui, a diferença construtiva do multiponto para o monoponto. Como eu falei, o monoponto é um pouco maior. E aqui são os componentes internos, que eu não vou cobrar isso de vocês, mas só deixando bem claro que é uma válvula solenoide, só para lembrar. Ou seja, por atuação magnética. Tem que ter energia ali, né? Tem que ter eletricidade. Então, o primeiro dos bicos é o teste de resistência. Como ele vai funcionar? Então, nós temos aqui, à esquerda de você, da primeira imagem do canto superior, aquilo ali é uma máquina de testes. Então, como é que funciona esse primeiro teste de resistência dos bicos? Eu vou programar os bicos para eles abrirem totalmente e deixar funcionando por um bom tempo, para ver se eles têm resistência de funcionamento, como o próprio nome sugere. Então, eu vou lá, seleciono o bico injetor, coloco na minha máquina de limpeza, bico de carro, do tipo multiponto. Aí eu coloco lá o teste resistência e boto para funcionar. E coloco um certo tempo, 1 minuto, 2 minutos. Mas, geralmente é 1 minuto. Então, esse equipamento que está aqui no lado esquerdo de vocês, no canto superior, ele já é programado para fazer os testes. Então, eu recomendo que vocês o façam periodicamente. Lógico que vai variar de acordo com o veículo, não é isso? Mas... Isso aí é uma preventiva, né, professor? Sim, é uma preventiva. Por exemplo, o veículo tá meio fraco, não está chegando. Aí você descobre lá que tem um bico ruim, dos 4, por exemplo. Um ruim e um querendo ficar ruim. Você pega e troca os dois. Pode ser corretiva com preventiva, mas a ideia é que seja preventiva, sim. Bem colocado. E qual é a periodicidade de se fazer esse tipo de teste aí? Isso aí varia. De geral, assim, dos sim, manuais. Ela vai variar, mas é entre 3 e 6 meses. Não demora muito mais que isso, não. Quem é mais conservador, sim, logicamente, né? Isso é uma coisa de agora, sim, ou esse teste aí já é de muito tempo? O teste é antigo. Porque eu lembro quando eu trabalhava assim, no primeiro trampo, igual eu falei, era feito só alguma manutenção assim, preventiva, era feita só limpeza, por pressão, né? Uhum. Quando o multiponto se desenvolveu bastante, o teste veio associado a partir de 2003. Não sei se você parou de trabalhar antes disso. Não, eu lembro que comprava um líquido, fazia essa limpeza, né? Sim, tem um fluido de limpeza que tem a parte de vibração. Aí tinha uma pressão lá, colocava, deixava o carro funcionando até acabar o líquido. Então essa máquina aqui à sua esquerda você não viu? Não peguei, não. Ela tem máquinas antigas. Por exemplo, aqui a primeira que eu vi ela é um pouco antiga. Tanto que ela funciona com cabo VGA grandaço, bicho. É um conector gigante. Então, dá para entender que é antigo. Mexendo num Tempra. Um Tempra não é um carro que ninguém usa mais, entendeu? Um motor de Tempra. Isso é doido. Lá, por exemplo, essas máquinas têm o veículo, por exemplo, o Corsa 2.0. Beleza. Vai estar lá todos os dados do Corsa, para você fazer a comparação. E nessa tinha Tempra 98, não sei o que de tal ano, não sei o que de tal. Tem vários veículos antigos nesse equipamento que eu utilizei, primeiro, né? Então, posso considerar que era antigo, sim. Ah, entendi. Beleza. Mas hoje a tecnologia evoluiu.
Porém, os testes executados são basicamente os mesmos. A tecnologia para os testes que se modificou. Como você pode ver na imagem aí, fica muito mais simples. Sim, Você sim, quer sim. teste de resistência, você O que eu marca lá lembro que tinha, resistência. Oi. o que eu lembro que tinha também era um raster, né? Mas aí era mais para central. Aí você verifica a central, se está funcionando corretamente. Tem a parte de manutenção da central, que aí você pode fazer a leitura dos dados, mas isso pode ser feito, mas não necessariamente com relação aos bicos. O bico é um componente mais específico, tem testes só para ele. A central, você pode analisar todos os dados, pode fazer alguma limpeza na memória? Pode, mas não, com relação à limpeza não é muito bom fazer não, mas tem gente que faz. Aí verificar a memória de manutenção para ver se tem algum sensor que está parado, também pode ser feito a partir da central, sem fazer o teste em cada um dos sensores, são vários sensores, né? Então são várias possibilidades de manutenção preventiva que a injeção eletrônica nos permite fazer. Show? Beleza. Vamos prosseguir. Então o teste de resistência dos bicos é deixar eles funcionando durante certo tempo e observar se eles trabalham da maneira correta. Limpeza dos bicos. Então, prepara-se o líquido na cuba, que a cuba ela vai vibrar. Então, ela vai ser por vibração, é chamado limpeza de ultrassom, que vai colocar os bicos mergulhados ali na mistura de água com esse líquido aqui, K019, 10:1 na proporção, por 20 minutos. Aqui, estão vendo aqui ultrassom na imagem? É limpeza de ultrassom, que ela vai vibrar e vai fazer a limpeza. O ultrassom também é muito comum para quem trabalha com metalografia de materiais. Então, ela deixa aqui por 20 minutos, aí vai marcando o tempo. Quando isso terminar, os bicos estão limpos. Então, esse é um dos testes que é realizado. O ultrassom é um ensaio muito usual também na parte de tecnologia de soldagem, né? Sim, mas aí o ensaio de ultrassom para ensaio mecânico é diferente da limpeza de ultrassom. O nome é semelhante, mas as aplicações são diferentes. Aqui a gente não está verificando se tem algum problema no bico, é só fazer a limpeza mesmo, mas bem lembrado. Isso é para retirar incrustação, corrosão, particulado, é para fazer limpeza mesmo. Esse líquido está tudo sujo. Esse que vocês estão vendo aí. Porque o combustível, nem todos os nossos postos têm um combustível da melhor qualidade possível, né? Então isso vai se acumulando no bico, prejudica o seu funcionamento. Então fazer essa limpeza é interessante por conta disso, garantir a melhor eficiência de trabalho do componente. Teste de estanqueidade. O que isso quer dizer? Estanqueidade é ver se está estanque, ou seja, sem vazamentos. Eu aplico pressão na minha linha, ou seja, em cada um dos 4 bicos vai estar a mesma pressão, né? Eu fico verificando se está vazando ou não. Então, eu tenho aqui no leitor, eu marco lá multiponto, estanqueidade e verifico a pressão. 24%, isso de acordo com o veículo. Lembra que eu falei que a pressão vai de 1 a 4? Se for no sistema todo? Então, é essa pressão que vai ser utilizada aqui. Se nenhum deles vazar, ou seja, se ele permanecer estanque, então ele trava na hora correta. Ou seja, não está permitindo o vazamento de combustível sem necessidade. Só permite a passagem de combustível quando necessário. Então, os bicos estão estanques. Quando eu fiz o primeiro teste, durante o curso de motores, né? Tinha um bico ruim de propósito. Sempre a gente vê quais são os problemas que aconteciam, né? Então tinha um lá que não era estanque, que tinha problema de pressão. A limpeza a gente não pode falar, que aconteceu, limpou todos, né? Tamanho do leque. Esse também tinha todos os problemas, era nele. Então, mais uma vez, o teste é selecionado no cursor, leque, e se for utiliza a pressão, né? O leque, pessoal, como a gente sabe, o injetor de combustível, ele borrifa combustível. Então, quando ele borrifa, ele forma um leque. Que ele vai, ou seja, para atingir todo o cilindro. A ideia básica é essa. Para distribuir de forma uniforme o combustível e a combustão também ser uniforme, para ajustar o ponto de detonação.
Então, esse leque ele tem um formato específico. Então, nesse teste de tamanho do leque, de formato do leque, aplica-se pressão, passa-se o fluido, né? E se ele estiver no formato correto, isso então é uma análise qualitativa, só observar como é que acontece, né? E ver também a quantidade que ele está... vai se medir a partir das provetas, que vocês estão vendo na imagem central aí, a quantidade de combustível. Essa variação pode ser de no máximo 10%. Lógico que isso varia de fabricante e de máquina de testes. Essa que eu estou usando como exemplo, a tolerância é de 10%. Então, a diferença de combustível que vai ser injetado, dependendo do formato, do tamanho do leque, só pode ser de 10%. Então, é isso que nos interessa quando fazemos esse tipo de teste nos bicos injetores dos motores, principalmente com os multipontos. Porque o monoponto só tem um ponto, não tem como comparar um com o outro. Eu faço a manutenção padrão sem comparação. No nosso caso do multiponto, a gente pode fazer comparações entre cada um deles para verificar se algum deles se destaca de maneira ruim, ou seja, está com problema e tem que ser substituído, ou mais de um. Teste de equalização. Então, permite-se, por estão vendo aqui na leitura, RPM automático, ou seja, é como se estivesse simulando um funcionamento do veículo. Então, permite-se a passagem de combustível o tempo todo e verifica no final, depois de certo tempo, a quantidade de quanto que foi injetado a partir daí. Então, se todos os quadros ficarem abertos ao mesmo tempo, das mesmas condições, logo, na teoria, era para injetar a mesma quantidade de combustível, porque eles são bicos iguais no mesmo motor, correto? Então, a tolerância semelhante ao que nós vemos no formato do leque é de 10%. Então, pode ter uma variação na quantidade? Pode, desde que essa não seja maior do que 10%. Quem quer fazer alguma pergunta sobre os testes que nós falamos aqui? Equalização, tamanho do leque, estanqueidade, resistência dos bicos e a limpeza. Então, são 4 testes e um procedimento de limpeza. Quem quer fazer alguma pergunta? Ou está claro aí para vocês? Se tiver claro, é só responder também. Pode seguir, professor. Beleza, então a gente tem esse exercíciozinho aqui. É só um exercício de uma... Nós temos aqui 2 exercícios para a gente poder terminar a nossa aula. Deixa eu só fazer uma pequena correção aqui. Pronto. Vamos lá, eu quero que vocês façam e me digam qual é a opção correta. Deixa só o pessoal ler rapidinho, aí vocês respondem. E aí, alguém quer dizer a resposta? A, B, C, D ou E? Vamos lá, pessoal, qual a resposta? A. Alguém discorda do nosso amigo? Alguém concorda? Tem poucas pessoas, vamos participar. Confesso que eu avaliei pouco. Alguém concorda? Alguém discorda? É o adiar. Beleza, vamos analisar cada uma das opções e a gente dá a resposta final. Vamos lá. Então a pergunta diz o seguinte: em um sistema de injeção eletrônica, a função do sensor de posição da borboleta de aceleração é informar para a central o ângulo de abertura da borboleta? Informar para a central a quantidade de ar? Não, isso é do sensor de massa de ar, ou também chamado de sensor MAF. Professor? Oi.
Sua voz ficou mais baixa. Ô, perdão, agora melhorou? Fala aí. Oi, tá me ouvindo? Deu uma melhoradinha rasteira. Assim. Só tirar. Mas Tá ouvindo? Sim. Beleza, então vou compartilhar a tela de novo para a gente poder continuar nos exercícios. Então, pessoal, o sensor que vai informar a quantidade de ar é o sensor de massa de fluxo de ar, que é chamado de sensor MAF, que eu esqueci de falar que era MAF. MAP é o de pressão. Dosar a quantidade de combustível injetada, isso é função do bico injetor. Medir o fluxo de ar, mesma função do sensor de massa de fluxo de ar. Medir o avanço da ignição, também não é função do sensor de posição de borboleta. Então, sobrou quem? Informar para a central o ângulo de abertura da borboleta de aceleração. Então, a resposta da nossa questão aqui é letra A. Muito bem para quem falou a resposta aí. beleza. Professor, só tirando uma dúvida aqui. Essa questão do ar não tinha uma relação com a sonda lambda? Tem sim. O que nós queremos falar aqui é isso mesmo, você tem razão. É do centro, massa e fluxo admitido. Você me corrigiu certinho aí. A quantidade de ar que está sendo admitido é com relação a tanto a sonda de massa de fluxo de ar quanto a sonda lambda. Colocou muito bem. Obrigado aí por complementar. Show? Podemos prosseguir então? Pode. Vamos que daqui a pouco está acabando o tempo aqui. Então nós temos mais um exercício, aí a gente fecha. Eu quero que vocês coloquem VOF para falar sobre o sistema de injeção eletrônica, beleza? Fácil, isso aqui é muito fácil. Beleza, falta quanto tempo aí, professor? 10 minutos. Meu mestre, Fala. rapaz, estava com a namorada, né? Querendo escolher um carrinho para ela. Aí, ela queria um carro novo, ela quer carro zero, né? Aí eu falei, beleza. Mas você já olhou o preço? Ah, mas você também já falou que é mais econômico e tal. Aí eu falei, beleza, mas os carros antigos também é bom. Aí ela me perguntou, sabe o quê? Que eu fui explicar ela sobre a razão entre ar e combustível. Aí ela perguntou, vem cá, então se o 1.0 antigo, o 1.0 novo, qual que é mais econômico? Eu falei, o novo. Então, mas a razão não é a mesma? Por que o novo é mais econômico? Rapaz, me deu uma bugação assim na cabeça na hora. Hoje Falei, clareou para cara, você, é então, né? verdade, rapaz. É porque A razão é a a mesma, razão é a pô. mesma. A diferença é que se alcança a razão com mais perfeição nos mais novos. Como a gente acabou de Tem um monte de observar. coisa. Sim, Energia sim. dissipada pra caralho, Aham. diferença, Então, muita fazendo um coisa. gancho para nossa aula de hoje, é um exemplo básico, né? Uma resposta básica. Então, vamos lá. Assinale VOF nas frases abaixo, levando em consideração o sistema de gestão eletrônica. Letra A. Emite mais poluentes. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Otimização do consumo. Verdadeiro. Verdadeiro. Melhora o desempenho do motor. Verdadeiro. Verdadeiro. Não possui sensores e controla a quantidade de ar admitida. Falso. Falso. Controla a combustão interna. Acho que é a dúvida. Verdadeiro. Verdadeiro, pô. Verdadeiro. Primeiro, ele verifica a quantidade de ar que entra, a quantidade de combustível. E também a detonação. Todos os pontos, antes e depois da combustão, ele controla. Ah, pode crer. Show? Então, por hoje, a gente pode encerrar por aqui.